Eu sou a favor. Eu sou totalmente contra. Depende. Eu sou a favor. Não é um procedimento legalizado e eticamente questionável. Eu sou contra, mas depende dos casos. Eu sou a favor da legalização total do aborto. Contra o aborto. Como você vê a ação desses grupos religiosos que são frontalmente contra o aborto e que exercem uma pressão muito grande sobre os políticos? E os políticos fogem, moram de medo de enfrentar grupos religiosos de um modo geral, né? É verdade, e é absolutamente lamentável a sua afirmação. Não que a sua afirmação não esteja certa, sim, mas é lamentável que a gente tenha que afirmar algo sobre isso nesse país. Eu acho que esse país, na sua Constituição, deixou bastante claro que esse é um Estado laico. Esse Estado não é um Estado religioso. E, portanto, nenhuma religião, fosse ela qual fosse, e normalmente a gente fala muito da religião católica como se ela tivesse algum domínio, alguma... fosse dado a ela, né, essa possibilidade de domínio, não vejo por que nenhuma religião deveria interferir nas ações que são feitas para o cidadão. Esse é um Estado laico. Portanto, aqueles que estão na posição da gestão, na posição dos políticos, na posição dos legisladores, fossem quem fosse, não têm nenhum direito de fazer a confusão entre religião, entre o privado, entre o pessoal e aquilo que é o público, e aquilo que é o direito público. Essa confusão tem sido absolutamente danosa e a história tem mostrado que dessa confusão entre religião e Estado, nós só tivemos experiências realmente terríveis na história da humanidade. Portanto, não há sentido nenhuma pressão, embora eu entendo esta ou aquela religião contrária tem todo o direito de expressar a sua posição diferente, ela é absolutamente respeitada, mas, por exemplo, na nossa instituição ela é absolutamente inútil. Nós não temos nenhum tipo de possibilidade de sofrer qualquer mudança de posição ou de conduta mediante qualquer pressão. É uma pressão inútil, uma perda de tempo, por exemplo, frente ao nosso grupo de trabalho. Agora, por que isso tem que atingir, por exemplo, um grupo de políticos? Não deveria atingir. A cidadã brasileira não é obrigada a ser católica ou ser esta ou ser aquela religião. Ela nem é obrigada a ter religião e continua sendo cidadã e continua tendo direitos. Portanto, confundir questões religiosas nas circunstâncias de direitos humanos, de direitos constitucionais, nos parece um equívoco enorme, né? E nós temos vivenciado esse equívoco o tempo todo. Não é possível que um prefeito, um governador de estado não garanta esse direito às mulheres ao abortamento em condições seguras, por exemplo, nos casos de estupro, porque a Igreja Católica, por exemplo, não agrada a Igreja Católica. Né? O Estado não existe para agradar a Igreja Católica, o Estado existe para cuidar dos direitos do cidadão. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto em alguns casos. Por quê? Porque existem alguns casos que pode ser acontecido algum estupro, alguma dificuldade na geração do feto, né? E daí seria a favor. Para você, quando começa a vida? A partir do momento que a criança já está no ventre da mãe. O que você acha que impede uma mulher de fazer o aborto? No Brasil, principalmente a religião, a ética e a falta de cultura. Bom, eu sou a favor do aborto por alguns motivos que vou tentar apresentar para vocês, certo? Um primeiro, que eu acredito que seja que esteja bem óbvio, é que nosso país é laico e também defende o direito da liberdade das pessoas. E sendo um país laico, eu acredito que nós deveríamos pensar essa questão com a razão, e o que não acontece muitas vezes, que pensamos com a religião. E isso gera um fator muito desagradável. O Estado laico, né, ele é muito machista, e por mais que as mulheres conseguiram alguns direitos, elas não têm, basicamente, o direito sobre o seu corpo. Ou seja, é um Estado que define o que a mulher deve ou não fazer, tirando dela a própria liberdade que ele concebeu. Oi, eu sou totalmente contra o aborto, eu defendo o direito da vida. E mesmo em casos de estupros, eu sou contra, porque eu acredito que o bebê ele é tão inocente quanto a mãe.
e ele não deve ser culpado, porque tirar a vida dele você vai estar castigando um ser totalmente inocente. Quem tem que ser punido é o agressor. Em casos de não estupros, eu acredito que a mulher que pratica o aborto, para mim, no meu ponto de vista, ela é uma assassina. Porque uma mulher que tem capacidade de tirar a vida do seu próprio filho, não tem outra definição, entendeu? Uma mulher dessa é capaz de qualquer coisa. Porque o amor entre a mãe e um filho, para mim, é o maior amor que existe. E eu não consigo ver de outra forma. Para mim, quem pratica o aborto é assassino. Você é contra ou a favor do aborto? Depende. Por quê? Porque cada caso é um caso. O que você acha de uma mulher que fez o aborto por ter sido violentada? Acho que ela não deve fazer. O que você acha de mulheres que fazem aborto porque dizem que não têm condições de criar a criança? Irresponsáveis. Contra o aborto. Não sou a favor do aborto. Todos têm o direito de viver. Todos têm o direito à vida. Mesmo ainda sendo feto, ele assim desenvolver e se tornará um indivíduo. Por isso eu digo não ao aborto. Eu sou a favor da legalização total do aborto. Você é contra ou a favor do aborto? Depende da situação. Por quê? Em casos de violência contra a mulher, eu sou a favor. Mas quando a mulher já está no 9º mês, que teve a gravidez inteira, eu já sou. O que você acha de mulheres que fazem aborto por terem sido violentadas? Eu sou a favor do aborto nesse caso. O que você acha de mulheres que fazem o aborto porque dizem que não têm condições de criar a criança? Eu acho que daí já é falta de cuidados, né? Tem tantos métodos gratuitos para poder se prevenir, nesse caso, sou contra. Você considera o aborto um crime? Depende da situação. Você acha que as mulheres que realizam o aborto deveriam ou poderiam ser presas? Eu acredito que não. No caso de gravidez perigosa para a vida da mãe, o aborto seria legal? Aí é uma questão da parte da mãe, né? A mãe, se tiver realmente a fim de ter o bebê, ela é capaz de dar a vida para poder ter o bebê. Você acredita que o aborto é apenas uma questão religiosa? Religião influencia bastante. Você acredita que a mulher tem o direito de abortar porque ela tem direito ao próprio corpo? Não. Gostaria de questionar a respeito do posicionamento, de uma maneira geral, sobre a questão ética e a questão médica do aborto. Se há um consenso sobre isso? Há de fato um consenso entre a posição do Conselho Federal de Medicina e das suas regionais a respeito da proibição do aborto, considerando que o aborto não é um procedimento legalizado e eticamente questionável. Então, continuamos com a ideia e com a divulgação de que o aborto deve ser evitado sob todos os aspectos, excluindo, é evidente, o aborto legalmente permitido, quando a criança tem uma má formação que não lhe permita a vida fora do útero. Quando é que se inicia a vida? E isso vai muito de cada aspecto que a gente possa analisar. O aspecto religioso, o aspecto cultural e o aspecto médico da coisa. A filosofia, por exemplo, interfere muito nas decisões do médico. No entanto, hoje, para a medicina, a vida se inicia quando ocorre a nidação, que é a fixação do óvulo fecundado na parede uterina. A legalização do aborto, juridicamente, legalmente, teria um aspecto só positivo, que seria permitir aos conselhos regionais e federal de medicina fazerem a fiscalização dos serviços que fariam esse procedimento. Então, nós teríamos condições de ver
as plenas atitudes éticas e técnicas que requerem para a interrupção de uma gestação. No entanto, é da minha particular opinião que a legalização do aborto não impediria a continuidade da ilegalidade em algumas situações. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou contra, mas depende dos casos. Por quê? Porque eu não acho certo tirar a vida de uma pessoa. Você sabe o que a legislação brasileira diz sobre o aborto? Sei que é proibido, mas não sei até que ponto. Para você, quando começa a vida? A partir do momento que o feto começa a ser gerado, né, a ser formado. O que você acha que impede uma mulher de fazer o aborto? Acho que mais família, lei, religião, né, envolve bastante coisas, na verdade. Eu sou a favor da legalização total do aborto, sem restrições de casos, porque eu acho que faz parte da questão de direito individual da pessoa, de gerir seu próprio corpo e de decidir se quer ou não ter filho. Se a pessoa decide ter o filho, né, apesar da lei, se a gente tivesse uma lei que dissesse não é permitido o aborto, e essa pessoa passa por uma situação delicada e não pode cuidar dessa criança, não tem nenhum amparo, muitas vezes não tem nem do próprio companheiro ou do pai biológico dessa criança. Então a mulher, ela se responsabiliza sozinha por um cuidado que deveria ser comunitário, né? A gente está numa sociedade tão individualista, tão narcisista, que as crianças que não têm esse amparo vão para a rua e ninguém quer saber disso. E os pais abandonam, então a maioria das crianças que estão em situação de ruas são oriundas de família em que só tem uma mãe, uma avó, uma tia, os homens somem dessa responsabilidade. E eu trabalhei nessa área e a gente tinha, né, mulheres com 4, 5 filhos que nenhum pai ou um dos pais não reconhecia essas crianças, não ajudava financeiramente nem afetivamente. Então era um abandono total.